Olá, paz de Cristo para você que nos ouve neste momento, que o poder do Espírito Santo esteja contigo, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam derramadas, sendo derramadas, melhor dizendo, em sua vida e na minha e na vida da sua família, amém? Eu convido você, se tem uma Bíblia, a abrir ela no capítulo 24 de Provérbios e leia comigo o versículo 13 e 14 deste Provérbios 24. O versículo 13 diz assim: Meu filho, coma mel, diz o texto aqui, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Verso 14, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom fruto, um bom futuro, e não perderá a esperança. Louvado seja Deus por aquilo que você está então ouvindo. Amém? Agora vamos entender o texto. O texto está dizendo aqui que o Salomão começa dizendo aqui o seguinte: meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Se nós comemos mel em excesso, ele vai nos prejudicar, mesmo sendo bom. Mas o Salomão está dizendo aqui: meu filho, coma mel, porque o mel ele é bom. Só que qual era realmente o mel mesmo que Salomão tinha em mente quando mandou as pessoas comerem mel? Aí quando você lê no versículo 14, você vai entender. Assim também a sabedoria, assim como o mel é doce na tua língua, assim a sabedoria, diz aqui o verso 14, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Alma aqui é no sentido de entendimento. Alma aqui é no sentido da sua consciência, sabe? E não no sentido de um espírito desencarnado. Não era isso que os autores bíblicos tinham em mente quando eles falavam de alma. A alma no hebraico não era essa palavra que era usada no hebraico para alma. A palavra que é usada ali no hebraico, no original, para alma é nefesh. Entendam isso. O nefesh. Então essa era a palavra que era usada no hebraico para se falar de alma. E o sentido de nefesh era falando de si mesmo e não de uma outra pessoa desencarnada. Não era esse o sentido do texto. Então, nefesh, ou nefesh, lá no hebraico, significava falando de si próprio. Então, quando Salomão escreve aqui, assim também a sabedoria é boa para a sua alma, ou seja, assim a sabedoria é boa para a sua consciência, para a sua mente, para a sua razão. Então, assim como o mel, o favo de mel é doce e é bom para comer e é agradável à sua língua, é doce a seu paladar, assim é a palavra de Deus para a sua alma. Por exemplo, o salmista Davi disse assim: a minha alma está angustiada, a minha alma está perturbada dentro de mim. Ele não estava falando de um outro Davi dentro dele, ele estava dizendo assim: o meu nefesh ou meu nefesh está angustiado, está perdoado, ou seja, a minha consciência está perturbada, a minha alma está angustiada, a minha razão, o meu entendimento está perturbado. Alegre-se minha alma dentro de mim. Então, não era falando de uma outra pessoa e sim da sua consciência. Agora vamos lá, irmãos. Quando Salomão está dizendo aqui, coma mel, como ele diz no versículo 26, versículo 13, perdão, meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sua sabedoria é boa para a sua alma, ou seja, para a sua consciência, para o seu entendimento, para a sua razão. Se você conseguir, ou seja, terá um bom futuro e não perderá a sua esperança. Talvez você que está ouvindo essa mensagem aí do outro lado está triste, está angustiado, está abatido, está desesperançado, está com medo, está aterrorizado, está incrédulo com relação a algumas situações que aconteceram em sua vida, não é verdade? Mas, querido, coma o mel
da palavra de Deus, coma do favo de mel celestial. Você sabe por que que muitos estão desse jeito, depressivo, ansioso, temendo ao futuro, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir à igreja, desesperançado? O texto aqui está dizendo, se você conseguir igual o favo de mel, como diz o versículo 3 aqui, olha. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce. A sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir a sabedoria, terá um bom futuro e não perderá a sua esperança. Sabe, irmão, a leitura da Bíblia é algo tão prazeroso, tão saboroso. Foi o único alimento que o Salomão achou para fazer comparação ao sabor de ler a Bíblia, foi um favo de mel. Você conhece uma comida melhor e mais saborosa ao paladar do que o favo de mel? É uma das comidas, dos alimentos mais saborosos, é o mel. E o favo ainda é algo que só Deus para saber explicar, de tão saboroso que é aquilo. Então, o autor bíblico aqui foi o único alimento que ele achou para comparar o gosto, o sabor e a bondade, foi o favo de mel. Você conhece outro melhor? Então, querido, talvez a amargura que está na sua vida, a tristeza, a angústia que você está enfrentando, é porque você deixou de se alimentar do favo de mel espiritual. Você tem deixado de comer, de se alimentar do favo de mel que Deus tem para você, que é a sua palavra. E veja que isso não é, história que eu estou aqui inventando. Quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 10 e no versículo 8, diz assim, capítulo 10 de Apocalipse, verso 8, então a voz do céu que eu tinha ouvido falar outra vez comigo, dizendo, diz aqui, então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo, vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livrinho aberto que ele tem na mão. Verso 9, eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse, pegue o livrinho e coma. No seu estômago ele ficará amargo ou azedo, mas na sua boca será doce como mel. E no versículo 10 ele vai dizer, eu fui, peguei o livrinho, comi. No meu paladar ele era doce como favo de mel, mas no meu estômago ele era amargo, ele era azedo. Filho, a palavra de Deus, aqui na terra, os autores bíblicos só acharam algo para fazer comparação a ela, que é o favo de mel, é o maná celestial. Talvez a causa da sua ruína que você não está entendendo é exatamente por falta de a todo dia, pela manhã, pela noite, a todo momento que você tiver, se alimentar desse favo de mel que Deus tem então preparado para mim e para você. Volte, querido, a se alimentar das coisas espirituais. O que a gente vê hoje no seio do cristianismo é cristão sem esperança, abatido, semblante carregado de pesares, de ódio, de tristeza, de angústia, de mágoa, de maledicência, e de tudo aquilo quanto não presta, de rancor, de traumas, vivendo do passado. Mas sabe o que é isso? Se alimenta do favo de mel que o Senhor tem para tu, e você terá sabedoria, e você terá esperança. A sua esperança que está arruinada, doente, vai voltar a ser como era antes. Então, tudo só depende de você. Se você tem esse desejo de se alimentar novamente do favo de mel do céu, eu convido você a orar comigo. Ó Deus, abençoe essa pessoa que ora comigo, e a mim também, e a todos aqueles que ouvem esta mensagem, que eles possam se alimentar do favo de mel que o Senhor tem, porque o mel é bom para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual. E que o Senhor a cada dia nos alimente com ele e nos ajude a compartilhar com outras pessoas, para que nós tenhamos um futuro feliz e uma esperança revigorada. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também, assim como você, possam então ser abençoadas. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.